Fala, Zé! Estamos aqui retornando com o nosso podcast do Simpol, o programa Fala, Zé. E hoje estou acompanhado de uma nova diretora, a Bruna Daniela. Seja muito bem-vindo, Bruna. Muito obrigada, Renato. É uma honra, pessoal, estar aqui com vocês, participando desse podcast. Hoje o assunto é bem interessante, né, Renato? Então, vamos lá. É isso aí. A Bruna, que é diretora do Simpol e presidente da ASPAP, Associação dos Policiais Papiloscopistas de Goiás. Estamos aqui realmente para tratar de um assunto muito interessante. É trágico, mas muito pertinente às forças policiais. Por isso estamos aqui recebendo o Daniel Carvalho e a Gisele Bonatella. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui também. Ambos trabalham no ML de Goiânia, correto? Correto. Eu há mais de 20, vou fazer 21 anos em julho. Gisele? Eu completo hoje 25 anos. Estou apta a me aposentar. Exatamente no parabéns. Dia de hoje. Que coisa boa, Gisele. Que notícia boa. Missão cumprida. Então, mas eu vou falar sobre minhas atribuições no IML. Eu trabalho com necropapiloscopia, que é isso. É a identificação dos cadáveres. Porque todo cadáver que entra no IML, ele é identificado cientificamente, que é pelos necropapiloscopistas. O meu cargo é datiloscopista. E eu estou lotada lá, na nossa seção de necropapiloscopia, nós montamos um laboratório. E esse laboratório, a gente trabalha com pesquisa de novas substâncias de tratamento de epiderme e derme. E também desenvolvemos novas técnicas e aplicamos técnicas novas. Então, eu estou nessa parte aí agora, que eu trabalho com cadáveres especiais, que são os decomposição, carbonizados, queimados e qualquer outro que tenha alguma dificuldade na coleta da impressão digital. Perfeito. Datiloscopista policial há 25 anos. Há 25 anos hoje. Parabéns, viu? Com certeza a gente fica muito feliz de ver uma colega que está completando um ciclo, né, de uma profissão tão honrosa que é ser policial civil. Sim, eu amo muito a minha profissão, eu amo muito o que eu faço, muito mesmo. Parabéns. E Daniel, você se apresente, por favor, quem é Daniel Carvalho? Daniel Carvalho, sou formado em fisioterapia pela Universidade Estadual de Goiás, na antiga Exefego. Aliás, atuava Exefego, né? Depois, quando teve a formação da UEG, a Exefego passou a fazer parte. E estou há 20 anos como auxiliar de autópsia, com muito orgulho da profissão. Atualmente eu estou na assessoria da gerência do IML, mas foram mais aproximadamente 15, 16 anos no plantão do IML, vivenciando de tudo, tendo experiências com praticamente todos os tipos de morte, porque o IML, para o público que não sabe, cuida de morte violenta, né? Morte violenta ou suspeita, né? Que é o contrário da morte patológica, da morte natural, que é provocada por doença. Os corpos que a gente trabalha no IML são exclusivamente de morte violenta ou morte suspeita, que tem que ter um inquérito para investigar a causa-morte, né? E para complementar também um inquérito policial. Então, a gente tem uma série de tipos, né, de mortes que a gente trabalha, entre elas mortes acidentais, dos vários tipos de acidentes possíveis, de trânsito, doméstico, acidente de trabalho, homicídio, suicídio. E aí tem as questões peculiares de que, às vezes, alguns corpos, né, são encontrados mais recentes e outros com estado avançado, né, de decomposição. Que aí vai fazer parte hoje da nossa fala aqui, que tanto eu quanto a Gisele, fazendo parte da equipe de necropapiloscopia, atua. Então hoje a gente vai ter aqui um programa especial da medicina legal, né? Com dois colegas aqui que eu já percebi com grandes currículos, né? Vão com certeza trazer grandes experiências aqui pra gente. E eu falei que o programa traz um assunto trágico porque ontem completou-se 6 anos do caso Brumadinho,
a tragédia de Minas Gerais. E o Daniel esteve atuando em Brumadinho, correto, Daniel? Correto. Pode relembrar um pouco os fatos para a gente, para quem está vendo o programa? Já quando aconteceu, né, o caso, nós fomos acionados aproximadamente uns 10 dias após, né, de 8 a 10 dias do ocorrido, né, do desastre lá da mina. Os colegas nossos de profissão lá já estavam assim, bastante exauridos, cansados, porque o volume de trabalho foi enorme e principalmente no início tiveram que até que relocar algumas necrópsias para um outro IML e deixar o IML de Belo Horizonte somente para o caso Brumadinho. Então, as necrópsias ditas mais recentes foram encaminhadas para o IML de Betim e em BH ficou localizado praticamente para serem feitos os exames, né, nas vítimas de Brumadinho. E aí, nós fomos aqui de Goiás, né, eles pediram apoio, fomos em 7 auxiliares de autópsia. Desses 7, eu e um outro colega que também trabalha na seção de antropologia forense do IML, né, e odontologia legal. Eu e ele, nós somos fisioterapeutas, então nós fomos chamados. E os outros colegas ao todo nós fomos 7. Então eram 2 fisioterapeutas, um biólogo e o restante eram farmacêuticos. Ou seja, a maioria, né, a área da saúde, convivência em anatomia humana e com experiência de trabalhar com cadáveres em estados avançados de decomposição, né? Goiás é um estado que tem uma incidência muito grande desse tipo de cadáver, sabe? E faz com que a gente tenha uma bagagem, né, para poder trabalhar com esse tipo de situação. Além de nós, também foi um perito odontologista, que ele já fazia parte do DVI, que a gente vai falar depois, para poder auxiliar na identificação das vítimas. Certo. Gisele, o que é um cadáver em estado avançado de decomposição? O cadáver, após a morte, o corpo vai sofrendo a degradação constante. Então, seria assim, a partir da morte mesmo, começa a haver a decomposição. E ela vai evoluindo, conforme os dias vão passando, o cadáver vai passando por várias fases de decomposição. A primeira é a autólise, a segunda fase gasosa, depois a fase colicoativa e a fase de esqueletização. Ô Gisele, e o local, Gisele, onde esse cadáver foi encontrado, influencia diretamente nesse processo de decomposição? Sim, influencia muito. Então, se está quente, vai ter um tipo de decomposição, se está úmido é outro tipo. Sim, isso daí foi visto em Brumadinho, né? Que assim, conforme o tempo foi passando, a identificação dos cadáveres foi ficando mais difícil. Mas mesmo assim, dependendo do processo que o cadáver sofre, que tem o processo, além da decomposição, a gente tem os processos conservativos. Então, foi identificado um cadáver de mais de 200 dias depois do acidente. Caramba! E ainda conseguiu ser identificado por impressão digital, que ele sofreu um processo que chama saponificação, que é por causa das condições que ele estava lá, na lama. Então, assim, a lama, ela atuou de forma a alterar as condições do cadáver. Preservou a ponto de poder fazer a identificação paploscópica. Sim, depois de tanto tempo. E também, assim, pelo relato que eu li no artigo, eu não tive em Brumadinho, mas eu me informei através de artigo, né? Que foi encontrado os primeiros cadáveres foram macerados, né? Que eles estão em contato com água. Macerados? O que é macerados? Macerado é o cadáver que está em contato com a umidade, né? Assim, o cadáver que está em contato com água. Brejos. Isso. E o que acontece? Geralmente ele destaca a luva epidérmica. Já posso entrar nesse assunto da técnica? Pode, fica à vontade. O programa é livre. A foto aqui do... Vamos pegar uma foto aqui. Que eu vou mostrar.
Aí o que acontece? Essa? Isso. Ele destaca a luva epidérmica. Assim, sai mesmo, realmente uma luva que a gente tem a assim. pele da mão. Ela solta. Nós temos Aí- várias camadas, né, na pele, aí Isso, solta aí é mais epiderme, superficial. É epiderme. Ali é um dedo Isso. inteiro. Aí o que é Tira feito? o mouse de cima, por favor, Na Fernando. verdade, é o dedo Aí. dela que ela encaixa. Essa foto é do laboratório nosso. A gente pega o dedo, a luva, né, recorta e calça. A gente coloca a pele do cadáver na nossa mão e aí a gente faz a coleta da impressão digital. Ah, através tá. desse... Aí, mas eu posso falar como foi em Brumadinho que eles fizeram? Sim, Fica à conte-nos vontade. tudo. Um dos processos que foram utilizados nos cadáveres macerados foi esse. Eles pegaram a luva epidérmica, recortaram, calçaram e usaram no sistema Aletia, que é um dispositivo que captura as impressões digitais e armazena, num banco de dados que fica armazenado nesse dispositivo com os dados antemortem, que as famílias entregam para assim, a parte de antemortem que pega as informações todas das pessoas desaparecidas. E essas informações são carregadas no Aletia, né? Uhum. Aí faz a coleta, assim, ó. Tem a foto do Aletia ali também, deixa eu mostrar. Então, esse Alete é um banco de dados móvel que eles levaram lá para portátil, Brumadinho. Ele é isso, portátil. É, a Polícia Federal que criou esse É dispositivo. aquela ali de baixo, não. Certo. É essa? Essa aqui não. Depois a gente vai achar ela então. Pode fazer pra gente, demonstra igual você ia fazer, como é que é a coleta assim, no celular. É um dispositivo, assim. Aí o dedo é rodado nele, né? Aí ele faz a leitura da impressão digital e já Faz traz com o uma Dani. resposta. Isso. Aí tá, calcei a luva. Não, eu mesma calcei minha luva, não é do seu, não. Aí eu rodo aqui e ele capta os pontos característicos e já faz a pesquisa lá. Em 2 segundos, ele é capaz de falar quem é aquela pessoa. Entendi. Caramba. Porque esses dados já estão inseridos nesse Aletia. Isso. É isso? Com os No dados banco de dados. antemortem, que as pessoas falam, olha, meu parente estava no É o nosso trabalhando. AFIS aqui? Isso, é como se fosse um AFIS. É o nosso mini AFIS. O AFIS é maior, é mais complexo. É porque aí o AFIS já faz parte, tem toda a população, né, inserida ali. E lá em Brumadinho, eles, pelas entrevistas e também pelos dados da empresa, eles pegaram e fizeram um mini banco de dados com as fichas papiloscópicas daquelas pessoas que poderiam estar presentes naquele local, naquela hora. Então, aí pegou-se as possíveis pessoas, né, colocaram as fichas e aí ir fazendo a identificação através desse sistema. Essa foi uma técnica que eles usaram, mas às vezes o dedo do cadáver estava preservado a ponto de somente rodar o dedo simplesmente e já conseguir identificar. Uhum. Por outro lado, tinha cadáveres que já estavam mais avançados que não foi possível captar a imagem. Aí, nesse caso, teve que fazer a excisão dos dedos e levar para onde foi para a superintendência lá de identificação, Instituto de Identificação para fazer Isso. o tratamento, né? Isso. E aí foram identificados a posteriori. Aí, nesse caso, já empregam outras técnicas que são mais demoradas, que tem que ser um tratamento para recuperar as impressões, né? É já um processo mais demorado. Entendi. Ali naquela fervura, mostra ali daquela... Foi usado muito lá. Isso, porque é o seguinte também. Às vezes o cadáver... O que está acontecendo aí? Então, aqui nós temos um cadáver que ele já perdeu a epiderme, deteriorou a epiderme. Então, ele tem a derme, mas a derme ela não dá uma boa coleta. A gente precisa fazer esse procedimento, que é a fervura, chama técnica da fervura. Você verte a água fervente para que possa ressaltar de novo as papilas dérmicas. E através das papilas dérmicas também consegue captar os pontos característicos e identificar a pessoa. Entendi. Mas quando você fala as papilas dérmicas, para
pra mim, que sou leigo do assunto, tá? Não tá só nos dedos. Ela tá nas... É porque a pele, ela tem a epiderme, né? Certo. Que é a primeira camada. A segunda camada, a derme. Aham. Então, quando o cadáver já está em estágio de decomposição, que ele não tem mais a epiderme, mas ele tem a derme, aí você faz esse procedimento aí que consegue restaurar, reavivar as impressões. Entendi. As papilas dérmicas, que é o que forma o desenho da impressão digital, elas são formadas, então, nessa camada mais profunda, que é a derme, que você comentou. Entendi. E esse método de fervura foi bastante utilizado em Brumadinho, bastante mesmo. Daniel, 270 vítimas e 2 pessoas estavam grávidas, né? Então tem 270 mais 2 nascituros, mas aí por não terem nascido ainda, conta apenas 270 vítimas. Entendi. E quantas dessas pessoas foram assim localizadas rapidamente e outras que... Porque a gente viu que foi uma operação que durou mais de uma semana, dias e dias, né? Recentemente, eu acho que foi, se eu não me engano, não estiver enganado, foi identificado a vítima de número 267. Como assim recentemente? Esse tanto de tempo depois. 6 anos depois? Isso. E aí, no total, 267 foram identificadas. 3 ainda se encontram desaparecidas. Essa última foi por DNA? Foi por DNA. Aí eu tenho um dado aqui interessante, que dessas 270 pessoas, 195 delas foram identificadas por impressão digital. Quantos? 195 das 270 foram identificadas por impressão digital. Acho que dá mais de 70%, né? Dá mais de 70%. Sendo que dessas, 47% foram por Aletia e 53% pelos métodos tradicionais, que são que depois que fez a incisão dos dedos, aí levou para um tratamento, né, para poder reconstituir e conseguir identificar. Então, nós temos que a impressão digital é uma técnica muito importante. Importante e barata, né? Porque não tem tantos custos. Celery, né? Celery. E a gente costuma falar, né? Para explicar, a identificação a gente usa primeiro, né? Dentro dos IMLs. Primeiro a gente dá preferência para a papiloscopia, né? Pela celeridade, por ser o método mais barato. Depois tenta-se os métodos, principalmente de odonto legal, que são os métodos relacionados à arcada dentária. E aí entra a antropologia forense com algumas questões relacionadas a imagens de radiografias que a pessoa fez, cirurgias. Então, dá para ser feito também pelo método de antropologia forense e odontologia legal. E o último método, que é mais caro, é o DNA. Então, assim, o DNA, você não deu as 2 primeiras, partes para o DNA, que é um método mais caro, e dependendo do material que vai ser coletado, então, assim, às vezes pode ser um tempo maior de extração desse DNA e processamento, né? Por exemplo, esses cadáveres muito avançados, geralmente se extrai-se de osso e dente, e aí leva-se um tempo maior do que se fosse, por exemplo, uma coleta de sangue. Entendi. Gente, é até assim difícil, né, de falar de um caso desse, com essa quantidade de vítimas, né, as equipes empenhadas para trabalhar lá devem ter sofrido demais, muitas dificuldades terrenas, né? Foi uma coisa assim bastante atípica, porque não era uma coisa, a lama, por ela não ser fluida igual por exemplo, uma barragem que estoura e cai apenas água, era uma lama pesada e densa, né? Além do barro em si, ela ainda era carregada por muitos minérios, né? Minerais. E aí isso influenciou muito na questão da densidade, porque à medida que a lama ia arrastando, o que ela arrebentava, árvore, coluna, viraram como se fossem facas de liquidificador. A gente chegou a comparar, né, quando a gente estava lá fazendo os exames, a gente chegou a comparar que ficou a pessoa parecendo que ela foi colocada dentro de um liquidificador. Teve pessoas que foram identificadas que foram achadas 15 partes dela, para poder que à medida que foram sendo achadas, né, e aí fazendo ou DNA ou pela papiloscopia, então teve uma única pessoa, foi dividida em mais de 15 partes. Se eu não me engano, acho que foi 15 ou 17. Então, assim, muito surreal.
E, assim, é uma escola, né, para nessa área, porque tinha muita coisa que a gente só via em livro e lá teve que colocar em prática. Se eu não me engano, apesar de ser 270 vítimas, foram analisados mais de 1.000 casos. Então, assim, teve casos que chegaram muitos animais, se eu não me engano, acho que foram desses 1.000, uns 140, 150 aproximadamente foram animais, que daí foi a importância de materializar o crime ambiental, né, pela morte de animais silvestres. Um dos nossos colegas que foi como biólogo, ele conseguiu identificar uma parte que foi de um fragmento encontrado, né? Ele conseguiu fazer a caracterização como sendo uma ave silvestre. Então, sim, foi uma da importância, né, da questão da equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar e com know-how, né? De tanto dessa parte de corpos em decomposição quanto de conhecimento, né? Não só humano, mas no caso dele biólogo, né? Através de animais. Então teve uns números assim bastante diferentes e expressivos, né? Nesse desastre de Brumadinho, né? Tiveram outros, né, desastres em massa, né, que a gente teve recentemente, mas cada um teve uma singularidade, né? Sim. No caso da Boate Kiss, né, as pessoas morreram praticamente asfixiadas, então elas não chegaram a entrar em decomposição, mas foi um grande desastre em massa, né? Teve o acidente da Gol, né, com Legas, várias vítimas. O da TAM, né, na pista de pouso de Congonhas. E esse que teve, esse último, né, recentemente agora. Voa e passa. Lá em São Paulo, né? Vinhedo, São Paulo, outro tivemos grande também. foi aquele da região serrana do Rio, né? Mais de 900 mortos. 900? 900. Deslizamento, foi. né? Que ano foi? 2002. Então tempo. Já tem bastante tempo. Mas não sei eu ao sei que certo teve também. atuação de colegas daqui, na papiloscopia daqui de Goiás. Aqui nós tivemos. colega que foi. Então, assim, é uma série de eventos, né, recentes que cada um teve uma peculiaridade. Né? E nesse assunto você, além de trabalhar, Gisele, você também ensina, correto? Sim, sim. Nós tivemos recentemente um curso para a Polícia Federal, um curso de DVI, né? E aí a gente prepara a aula prática lá. Assim, a gente acaba treinando a Polícia Federal. O que seria o DVI? Hein, Gisele? Só assim para... É um protocolo, né, que surgiu com a Interpol, né, que criou, que ela norteia os trabalhos do desastre de massa, né, de maneira assim bem organizada, né, e os desastres tentam seguir como pode, né, da melhor forma, essa maneira que preconiza. Então, DVI é a identificação de vítimas de desastres. De massa. E aí, igual o Daniel comentou, todos esses desastres em massa que podem ser catastróficos, né? Geralmente, desastres naturais ou provocados pelo homem, né? Então, aí tudo isso foi criado um protocolo e com base nisso tudo que vocês estão falando pra gente, protocolo anti-mortem, pós-mortem, tudo isso tá dentro desse protocolo. Isso, exatamente. E aí vocês ensinam isso pro pessoal. Faz o treinamento. A minha parte na atuação do curso do DVI foi a prática. Ótimo. Sabe? Porque, assim, a parte teórica foi até a Luciene, que eu me baseei no artigo que ela escreveu para saber como foi a identificação em Brumadinho, porque eu não fui, né? Ela cuida da parte teórica. Ah, tá. A Luciene é policial de lá, de Minas Gerais, policial federal. De Brasília. De Brasília. Ah, sim. Então ela é de Brasília, ela atuou diretamente em Brumadinho e ela faz parte também dessa equipe de treinamento para DVI. Recentemente, esse ano, no final desse ano passado, que teve o último curso. Aí aqui. Você ajudou a ministrar, então, o curso para a Polícia Federal, para os policiais federais. E era gente do Brasil inteiro ou só daqui? Brasil inteiro. E esse curso já teve 3 vezes aqui em Goiás. E ele é exclusivo para papiloscopista? Ou ele é mais aberto? Só para papiloscopistas. Entendi. Tá certo. Eu queria saber de vocês,
eu interessado aí na questão de Brumadinho, né? Qual que você considera que foi a maior dificuldade? A dificuldade, a própria lama, a dificuldade da falta de estrutura, ter que tratar com o emocional em meio a uma tragédia dessa e trabalhar? Eu acho, Renato, que é um pouco de cada, porque desastre ninguém prevê, né? E aí você tem que, por mais que você tenha protocolos, às vezes você tem que fazer muito improviso, né? Então a área lá, por mais que seja, né, capaz de formar-se um ambiente para fazer as estações de trabalho que a gente chamava, então assim, como às vezes, por exemplo, Goiânia nunca teve um desse, né? Então eu nem sei se Goiânia chega a ser preparada, se tem treinamento para, se um dia acontecer, fazer o fluxo, a questão principalmente da logística. Mas, assim, dentro do possível e dos improvisos, assim, as equipes que trabalharam lá foram bastante, assim, aguerridas, e a gente pode tirar o chapéu para todos os profissionais que estiveram lá, porque foi uma união de forças. E teve integração? Teve integração. Goiás, né, enviou a nossa equipe. No começo, o São Paulo também enviou. E esses são os colegas, então? São os colegas que foram para a missão, né? Esses aí foram só os auxiliares. Sabe o nome de todo mundo aí, Daniel? Sei, tem o Rafael. Da esquerda para direita? Bueno, da esquerda para direita. A Jane, eu, Rodrigo Boaventura, o Rafael Ferraz, que ele trabalha exclusivamente na seção de antropologia forense e odontologia legal. O Elmo Dil, que é biólogo, trabalha também no IML de Anápolis. E a Carla Munique, que também é auxiliar e formada em farmácia. Então, essa foi a equipe de auxiliares. E teve também o Solon, que ele é odonto legal. E ele foi pela equipe de DVI, né? Que ele já tem o curso de DVI. Não é todo mundo aqui em Goiás que tem o curso. Assim, eu acho que serviria até de sugestão para o máximo de pessoas pudessem fazer esse curso, estar preparado, né, para esse tipo de desastre. Uhum. Aí a gente pode ver a foto lá do local onde que era nos fundos do IML, né, lá de Belo Horizonte. E aquele caminhão que vocês estão vendo lá no fundo era o caminhão que era tido como se fosse o caminhão triagem. Os corpos chegavam, né, nos rabecões vindos lá de Brumadinho. E aí, imediatamente, né, os fragmentos, porque a gente fala fragmento porque corpos inteiros só foram achados nos primeiros dias. Depois que passou uma semana, a gente encontrava praticamente, o pessoal encontrava, mas era fragmentos. Seja fragmento de corpo, que é considerado quando você tem a presença do tronco, né? Ou então fragmentos quando são os apêndices do tronco, né? Braço, mão. Nessa parte aí tem a coleta também do DNA das famílias, não tem? Para identificar as partes do corpo também. Isso, né? Que aí é tudo feito no antemortem. Né? Então, a parte do antemortem é coletar também material para DNA. E aí os rabecões chegavam, né, de Brumadinho, eram colocados imediatamente no caminhão frigorífico, e aí a gente ia fazendo a triagem. Então a gente levava ali para aquela espécie de barraca onde era examinado. Se o corpo tivesse algum fragmento de dedo que pudesse ser identificado pela PAP, já era encaminhado para a estação, né, de trabalho da papiloscopia da Polícia Federal, que é onde eles colocaram esse equipamento que ela falou, né, o Aletia, que é onde foi feito um mini banco de dados para poder estar tentando localizar as pessoas que possivelmente estavam naquele local e naquela hora. E aí, durante a triagem, né, dava para se fazer papiloscopia, né, era encaminhado e ia para a necrópsia normal. Era um fragmento de corpo que não tinha partes de dedos, que tivesse digital, era encaminhado já para a seção de antropologia forense e odontologia legal. Odontologia, se fosse alguma parte de crânio, né, que tem alguma parte de arcada dentária, ou então qualquer parte do corpo era encaminhado para a seção de antropologia forense, para tentar identificar, primeiro, né, se é humano,
Se é humano, tentar identificar a questão de sexo, quando possível, porque na antropologia são estudados principalmente os ossos. E os ossos humanos têm diferenças quando se trata de um cadáver feminino e um cadáver masculino. Então, aí é feito um estudo para poder tentar identificar o sexo, idade, possibilidade de idade, e coletar o material de DNA para colocar no banco de dados para tentar fazer o cruzamento depois do confronto genético. 70% por impressão digital, 15% por DNA, 8% por antropologia forense, né? E odontologia legal. Aquele 7% que está com interrogação é porque às vezes foram identificados por mais de um método. Então aí não foi só por um, mas a maioria, né, foi por impressão digital. É muito expressivo, né? Muito expressivo mesmo, 70%. E aí você falando também num cenário desse que você falou do liquidificador, né? Eu imagino. Essa lama atrapalhava a gente, né? Até nos exames, porque a partir do momento que o pessoal da papiloscopia tentava fazer a identificação, às vezes não conseguia, e com o passar do tempo a dificuldade aumentava ainda mais. E aí a gente tinha que fazer uma pré-lavagem desses fragmentos e do corpo para fazer esse estudo, para fazer as necropsias, porque essa lama ela era muito pegajosa e ela atrapalhava, né, demais. E aí a gente tinha que utilizar lavadora de calçada mesmo para tirar. E aí assim, o ambiente ficou assim, por mais que tentava se fazer que não ficasse muito insalubre, né? E assim, era limpeza 24 horas por dia, porque a partir do momento que chegava um fragmento, um corpo que tinha que fazer essa limpeza, tinha que fazer a limpeza do fragmento e tinha que fazer a limpeza do ambiente também, para deixar o máximo limpo possível. Mas que não era, né, possível, porque tinha dias que chegavam 10 fragmentos, mas tinha dias que chegavam mais de 30. Então a gente trabalhava... No começo, a gente entrava 8 horas da manhã e saía quase 10 da noite. Só parava para fazer a refeição. E aí, com o tempo, foi diminuindo, mas foi aumentando o grau de dificuldade, né? Tanto de examinar quanto de identificar. Muitos desafios, hein, Daniel? E nesse processo todo, a gente sabe que nessa lama tinha alguns compostos químicos tóxicos também, né? Sim. O pessoal da equipe, como é que foi isso? Foram sendo afetados? Como é que vocês lidaram com essas dificuldades? Durante o trabalho lá, um ou outro, né, de nós apresentou alguns distúrbios gastrointestinais. Não sei, na época a gente não pôde fazer um nexo causal quanto a isso, se era devido ao contato com essa lama. Quando a gente retornou, a gente fez exames aqui pela Secretaria de Saúde, mas não deram, né, graças a Deus não deu nenhuma alteração que falasse, mas que a gente sabe que hoje a população lá de Brumadinho, ela se encontra com sequelas, né, principalmente em acúmulo de metais pesados, né? Caramba. Recentemente, numa reportagem, numa pesquisa, fala que as crianças, foram encontrados no sangue das crianças da região mais de 5 metais pesados. Uhum. E que da época do desastre para cá, aumentou a quantidade no sangue desses metais, aumentou muito consideravelmente. Então, assim, a gente vê que o desastre, a parte de contaminação foi muito grande. Que catástrofe. Eu queria saber com relação aos profissionais, né? Esses 7 colegas que foram convocados para essa missão. Difícil, né? Eu já trabalhei 3 anos na delegacia de homicídios. Eu vi muita coisa lá que, por mais que a gente busca ser imparcial, colocar o profissional acima de tudo, mas tem coisa que mexe muito com o emocional da gente, né? E vocês, assim, de alguma forma, sofrem algum tipo de trauma, os colegas que trabalharam nessa missão? Renato, não deixa de... Principalmente os colegas que deixaram filhos, né, pequenos para poder estar indo fazer parte da missão, não deixa de sentir, né? Porque ali são
a gente trabalha com fragmentos, mas são fragmentos de pessoas que têm uma vida, né? Que tinham famílias, que tinham sentimentos, que amavam e que tinha toda uma vida lá fora e que, de repente, em questão de segundos, porque foi uma coisa muito rápida, perderam, né, ali a vida. Então, a gente não deixa de sentir. Mas na Goiás, eu falo que quando a gente escolhe para ser auxiliar de autópsia, a gente já tem que ter uma cabeça boa, né? E o dia a dia do trabalho, apesar de penoso, ele vai moldando a gente vai aprendendo a ser mais forte. Apesar de que em certas situações a gente ainda, por mais que a gente tenha 10, 20 anos de profissão, a gente ainda sente, por exemplo, quando é uma tragédia que envolve criança, eu acho que todo mundo, acho que é uma unanimidade, ninguém gosta. A gente faz porque é o trabalho, né? Mas não é uma coisa que agrada você estar trabalhando com um desastre, alguma coisa assim que envolve um crime, né? Que envolva criança. Eu acho que isso é unanimidade. Mas a gente busca, né? Através de... a gente tenta trabalhar a mente, seja por atendimentos, quem precisa, né? Atendimento psicológico, ou fazer outras atividades fora, né? do ambiente de trabalho, né? Para poder ter uma melhora da higiene mental, vamos dizer assim. O importante é a gente saber separar, né? Que ali a gente está exercendo um trabalho técnico. Assim, se você ficar pensando, essa pessoa fazia isso. Não, você tem que olhar ali, o seu trabalho é aquele. Uhum. Conseguir separar. Tem que separar, senão adoece, realmente. Vocês também precisam ter essa força, né, Gisele? Porque lá na sessão de necropapiloscopia, apesar de vocês não trabalharem diretamente no campo, né, de não irem lá igual o pessoal auxiliar de autópsia vai buscar, né, o cadáver, mas mesmo assim, quando chega no IML, vocês se deparam com tudo isso também, né, com a situação que o cadáver está, se é criança ou não. Então, e às vezes também a gente eu procuro não saber a história, sabe? Assim, para se blindar. Mas às vezes a gente fica sabendo de coisas muito traumatizantes mesmo, sabe? Assim, mas a gente tem que procurar conseguir separar. Imagino. Em 2012, nós tivemos o acidente com o helicóptero da Polícia Civil, né? Onde nós tivemos várias vítimas, colegas nossos. E você chegou a atuar diretamente nesse caso também, né? Que foi um outro tipo de desastre em massa, que nós tivemos muitas mortes. Foi. E quando você recebeu lá essa missão, esses corpos de colegas policiais civis, você fez isso, realmente foi o que você conseguiu, né? Para separar, para conseguir trabalhar, não pensar que eram policiais civis, que você estava fazendo um trabalho técnico, mas te afetou de alguma forma? A gente fica mais abalado, né? Porque tinha muita gente lá, muitos colegas policiais em volta, né? Querendo acompanhar, né? A gente fica mais sensível, sim, sabe? E depois que esses corpos chegam no IML, Gisele, essas técnicas que vocês utilizam para poder fazer essa identificação pela impressão digital, são técnicas muito difíceis. Como é que é? Conta um pouquinho para a gente. O que vocês usam nos casos de desastre em massa, assim? Quando Nesse chega? caso do helicóptero, especificamente, os cadáveres chegaram, eles estavam já bem avançada a decomposição e eles estavam carbonizados ainda. Caramba. Foi um trabalho bem difícil e eram 9 corpos. E mesmo carbonizado é possível identificar? Foi possível identificar e nós conseguimos identificar todos no mesmo dia. Todos pela impressão digital? Chegaram, assim, era por volta de umas 7 horas. Isso. Nós trabalhamos a noite inteirinha, sem descanso, mas obtivemos sucesso em todas as identificações por impressão digital. E com toda a pressão, né, Gisele, que a gente enfrentou, né? Isso, que tinha muitos colegas, sabe? Querendo... Vem a mídia, né? Vem a questão dos colegas, dos familiares e vira, né, aquilo tudo. Eu acho que foi o primeiro, né, Gisele, que a gente teve um número grande, né, de corpos de uma única vez, ainda mais sendo colegas, né, da segurança pública. E o interessante é que já foi bem organizado, sabe? A estrutura, assim, os cadáveres já chegaram numerados, porque ele não tinha certeza, não sabia
exatamente quem era quem, então eles chegaram numerados. Então, o protocolo que vocês comentaram lá no local realmente foi muito bem feito. Não dava para reconhecer pela face ninguém. Não, eles... Assim, carbonizado não teve mesmo, como, né? Não teve como saber quem era quem. Então, entendi. Os restos mortais foram ensacados e numerados. E aí, é igual eu falei, tem os dados antemortem. Aí, como era um acidente fechado, foi coletado todos os prontuários civis, né, de todos os que estavam no helicóptero, tiveram seus dados biográficos, biométricos já acolhidos, né? E a gente ia conseguindo as impressões digitais do cadáver 1, por exemplo. Aí a impressão digital subia para a seção de confronto, que eles já tinham os dados de todos lá e confrontava com aqueles. Só que não tinha um alete, no caso aí era a pessoa mesmo, né? Que manual. Esse aqui é o fulano. Então tá, o cadáver 1, então é esse. Aí a gente ia lá e colocava o nome no cadáver 1. Foi dessa forma, identificamos todos. A comparação não era de sistema. Era uma técnica manual mesmo. Era recurso humano. Foi o datiloscopista ou papiloscopista que fez o confronto e conseguiu realmente comprovar quem se tratava de quem. Com muita técnica, né? E aí mesmo identificando, ainda tem a questão de que, né, houve vários fragmentos. E aí cada fragmento teve que ser identificado também por DNA para saber com qual corpo ele teria que ser sepultado. Então ainda teve essa questão ainda que foi complicada na época. Aí assim, todos os corpos foram identificados e sobrou uma mão, né? Aí, de quem que é essa mão? Aí nós lembramos, foi o primeiro cadáver que chegou logo de manhã. E ele estava com uma mão só. E a mão dele veio junto com outro corpo. Aí, caramba, olha só a importância. Você comentou de desastre fechado. Isso é o desastre em massa fechado. O que seria isso? Desastre fechado é quando se sabe exatamente quem estava no acidente. Que no caso, o helicóptero. Perfeito. Já sabia quem eram as pessoas que morreram ali. E aí, quando não sabe, como que chama o desastre? Desastre aberto. Aberto. Então, nós temos os desastres abertos, fechados. Entendi. Excelente muita programa para a gente desmistificar muita coisa aqui, né? Que prazer a gente está recebendo aqui um auxiliar de autópsia, mostrando a complexidade das atribuições que exerce, né? E uma datiloscopista policial também, mostrando também a complexidade das atribuições, né? Fazendo tudo com muita tecnicidade, com muita primazia, né? Um trabalho muito bonito, difícil pra caramba, e a gente recebendo esses colegas para desmistificar, né? Certa vez, durante esse trabalho nosso de reestruturação, né? A gente visitando aí os secretários para poder levar as demandas, né? Um desses secretários disse que seria uma aberração um cargo de nível fundamental ganhar igual um cargo de nível superior. E hoje aqui a gente confirma a aberração, senhor ex-subsecretário. A aberração é um auxiliar de autópsia estar ainda como nível fundamental de acesso. Olha o que esses caras fazem. A gente tem que ter mais respeito. Tenham respeito pelos profissionais que aqui estão hoje nessa mesa conosco. Respeitem. Assim como o auxiliar de autópsia, eu chamo o fotógrafo criminal, o auxiliar de laboratório, né, Daniel? Que são cargos... Oi? O desenhista criminal, que são profissionais da nossa base, dentro da Polícia Técnica Científica, que estão necessitando uma correção na sua graduação, né? Que sejam profissionais que exijam-se o ingresso deles pelo nível... Através do nível superior. Nível superior, tá, senhor subsecretário? Né? O senhor está conhecendo aqui hoje o Daniel Carvalho, né? Que está mostrando aqui a dificuldade de exercer essa profissão. Conhecendo a Gisele Bonatelli, a dificuldade também, como datiloscopista policial, né? Fazendo um grande trabalho aí na questão da identificação aqui no nosso estado, tá? Então, assim, que oportunidade maravilhosa de desmistificar
essas coisas. Isso vale também para os nossos colegas policiais civis, que muitas vezes, alguns, talvez por ignorância, né, espero que assistam esse programa na íntegra e mudem esse preconceito, né? Mudem esse preconceito, porque às vezes não entendem o que o colega faz. E a gente vê na importância de cada um na esfera, na persecução criminal, né? Cada um tem a sua relevância. Então, o profissional, o perito que vai no local do crime, colhe os primeiros vestígios, né, faz os seus apontamentos, o agente investigador, o delegado de polícia, o papiloscopista, o auxiliar de autópsia, o datiloscopista, todos muito importantes para que as forças de segurança, para que a segurança pública, né, seja eficiente. Gente, eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui, de verdade. A gente precisava desse momento aqui e que programa que está sendo legal, tá sendo muito enriquecedor, de verdade. Com certeza. Informação é tudo, né? Informação é tudo. Informação é tudo e para desmistificar, né? Porque nossas funções às vezes ficam nos bastidores e aí muitas vezes a população e até você falou, alguns colegas às vezes por ignorância não sabem o que a gente desempenha, né? As nossas categorias ditas de base, elas são responsáveis praticamente por toda a cadeia de custódia, né? Desde o momento que é coletada a prova, no nosso caso, a prova maior de um crime é um corpo. O corpo. Até o momento da liberação dele, né, passa pelas nossas mãos. Se a gente coleta os vestígios, coleta materiais para, enfim, exames complementares, para tentar elucidar, né, o crime. Nós somos importantes na elucidação criminal, né? Então, a gente é peça fundamental. No nosso caso também, né, a identificação, muitas vezes um cadáver está ignorado, né, chega no IML ignorado, a gente consegue dar um nome para ele, a gente consegue localizar a família, que nós temos uma seção do cadáver ignorado, do desaparecidos, né, e a gente manda para lá e eles dão busca, procuram por família, né, então é muito importante esse trabalho também de identificação de ignorados. E permite a continuidade das investigações policiais, né, Renato? Também. Porque se não identificar a vítima, a gente não sabe o elo social, a gente não sabe por que aquela vítima estava ali, quais seriam os principais motivos que levaram aquilo, né? Cruciais, gente. O trabalho de vocês é crucial. A gente realmente, né, não se dá conta do quanto isso é grandioso, do quanto a atuação de cada um de vocês é grandiosa dentro de todo o processo da cadeia de custódia, né, da investigação policial e de tudo que a gente tem. Principalmente se tratando do bem mais precioso, que é a vida, né? Então são crimes cometidos contra a vida, onde vocês estão lá iniciando todo esse processo de investigação, né? Não dá pra gente falar como que a gente vai descobrir uma motivação de um homicídio, né? Quem fez, sem a gente conhecer a vítima, né? Por isso a identificação é muito importante, todo esse trabalho conjunto, né? E eu vejo aqui que, por exemplo, a questão dos auxiliares de autópsia são muito mais do que pessoas que vão lá remover um corpo, né? Realmente desempenham a medicina legal, né? Estão ali... Toda a técnica, né? Toda a natureza técnico-científica, né? Porque até então a gente sempre foi tratado como atividade administrativa, né? A gente brinca assim, né? Fazer uma necrópsia administrativa, acho que ninguém nunca nem tentou, né? Então, assim, é totalmente ilógico, né? É um absurdo, né, Daniel, ouvir isso. E, assim, o grau de conhecimento, né, dos nossos servidores... recentemente tivemos a chamada de 25 novos auxiliares. Desses 25, 2 têm doutorado e 3 com mestrado. Então, assim, a gente já vê o know-how, né, de todo mundo que entra, porque não está nessa profissão, não é qualquer um que está. Fazer novamente aqui um apelo ao nosso superintendente de Polícia Técnica Científica, nosso grande amigo, filiado a esse sindicato, né? Nosso perito criminal Ricardo Matos. Também faça esse apelo ao secretário de Segurança Pública Renato Brum, ao governador Ronaldo Caiado, que a gente desfaça essa injustiça com os nossos colegas da SPTC, que precisam, sim, né, que sejam nivelados por cima, né, que sejam exigido o grau superior para o ingresso na carreira, tá? Então fica esse apelo aqui,
Assista um programa aí que eu tenho certeza que vai sair mais coisa, tá? Tem muita coisa importante. E nesse ponto, eu quero que vocês falem assim, como que é o dia a dia lá no IML? É pesado? Acho que a grande dúvida é essa. É pesado? Ou vocês já assim, conseguem então, tratar das adversidades? Eu falo que, ainda mais como a gente funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, então eu falo que plantão é um jogo de dados, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O profissional sai de casa, ele não sabe se vai ter um plantão tranquilo ou se ele vai trabalhar as 24 horas que ele está ali de plantão. Isso já aconteceu. Quando eu estava no plantão, já teve dias que a gente só parava para fazer refeição e descanso zero. Assim, a gente vê alguns índices diminuindo, né, como os casos de homicídio, mas em compensação outros aumentando. Os acidentes têm aumentado assustadoramente, acidente de trânsito e o tal do acidente doméstico, que é o queda da própria altura com os idosos, né? A nossa população está envelhecendo e está ocorrendo um aumento quase que... nesse ponto aí, além, para nós tem muita implicação, demanda, né? Porque o idoso, a impressão digital dele é extremamente complicada. E também, o idoso morando sozinho, ele é encontrado assim 5 dias depois, quando ele já está bem avançado estágio de decomposição também. Difícil. Tem ocorrido muito esses casos. E o autoextermínio também, né? Sim, também. Pode-se dizer que tem aumentado bastante nos últimos anos. Infelizmente, casos de depressão têm aumentado muito, né? Alguns falam de mal do século. Mas, igual eu falei, ao mesmo tempo que alguns índices aumentam, outros tipos de morte, né? Diminui e outros tipos de morte aumentam. Então, pesado, a gente já vai preparado para poder, como se diz... preparar para o que vier, porque se não tiver pouca ocorrência, é lucro, mas a gente sabe que, a depender do dia, da situação, algumas coisas favorecem, né, muito a ocorrência. E acidente de trânsito, a imprudência está só aumentando cada vez mais, infelizmente. As campanhas educativas, acho que não estão surtindo muito efeito. Sim, mas apesar assim, de termos plantões pesados, né, a gente também tem uma boa convivência lá entre os servidores. O clima lá é bem bacana mesmo. Importante, né? Para poder sobreviver nesse cenário difícil. É o que eu falei, só trabalha na área da medicina legal é porque realmente gosta de trabalhar. Porque senão já no primeiro ano, segundo ano já desiste. Então quem fica é porque realmente gosta do que faz. Excelente. E a gente vê, né, tantos profissionais dedicados aqui, né? Eu quero até mandar aqui um salve especial aqui para nossa colega Eliette, né? Eu conversando bastante com ela nos últimos dias, a gente trocando ideias, justamente para poder também se inteirar, né, dessas facetas do cargo. E ela até revelou que teve um caso que chegou um corpo lá, que aparentemente era uma morte natural. Ah, sim, com dispensa de perícia pela delegacia, porque pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não haveria vestígios, sinais de violência. Então, teriam se dispensado até a perícia. E aí, como era morador de rua, foi encaminhado ao IML para a questão até de conseguir fazer a identificação correta, né? E durante o exame, o médico já tinha olhado, examinado, viu que não tinha sinais de violência, nada. Ia dar por encerrada, né, a necro. E aí, a nossa colega Eliette, experiente também, né, ela entrou na mesma época que eu, ela foi fazer, né, movimentar o cadáver e tal, e resolveu dar uma olhada, que ela estava achando estranho, e encontrou uma perfuração bem retroauricular, que se não fosse uma pessoa perspicaz e experiente, ia passar despercebido. E aí, de uma morte natural, virou um homicídio. Ele tinha sido provavelmente morto por algum outro morador de rua com um objeto muito fino e cortante que entrou pela retroauricular e atingiu os grandes vasos. E ele sangrou por dentro.
Ou seja, é o olhar já experiente, a dedicação, né? Que faz toda a diferença. Um outro caso, na época a gente fazia, por conta de convênio com a prefeitura, a gente removia mortes naturais também. Os servidores do IML, os auxiliares, tinham que remover morte natural. E teve um caso que eu me lembro que eu fui buscar, era suposto morte natural, um idoso, numa chácara ali, saída mais ou menos para Senador Canedo. E aí, chegando lá, né, a gente encontrando o idoso lá na cama, né, e tal, aí conversa com família, né, ele tinha, né, além da idade, a gente anota, né, porque a gente faz o auxiliar de autópsia faz como se fosse a gente faz a perinecroscopia do local, tanto do local quanto do corpo, que a gente vê as impressões que a gente tem, a gente coleta os dados, se ele tinha comorbidades, se ele tinha doenças prévias, se tomava medicamento, alguma coisa assim. E as impressões que a gente tem. E aí, uma coisa que pela experiência que eu achei estranha, é porque tinham falado que ele tinha caído em algum lugar, mas ele estava na cama e estava como se tivesse dado um banho no lavado, né? Dado um banho no corpo. E aí eu fui curioso, né, de movimentar ele para um lado e para o outro. Eu encontrei um sinal de arma branca também atrás do pescoço. Estava limpo, praticamente sem sangue nenhum, ou seja, né, ele foi manipulado, foi retirado o máximo de sangue possível e depois lavado. Então, assim, de uma possível morte natural, aí eu tive que acionar na época a delegacia de Senador Canedo, perícia, para ir lá, porque mudou totalmente. Mudou o rumo, né? Mudou a história. E se não fosse um profissional dedicado, né? Aproveita ele, não foi nada não, continua aqui, é a morte natural, né? Mas a gente tá levando a sério, né, o que faz. Levando a sério. E nessa época também, Gisele, vocês faziam a identificação dessas mortes naturais quando ia para o IML? A gente faz a identificação das mortes naturais quando o cadáver não é identificado. Só os casos ignorados. Só os ignorados. Ou então que está com algum problema de documentação, que aí sim, eles passam para o IML para a gente poder identificar. Isso é muito importante, né? Por questões de fraudes, né? Principalmente previdenciárias. A questão da família também, providenciar a documentação, né? Tem que ocorrer a cessão da vida civil, né? Da pessoa. Né? E é importantíssimo, né? Ele ser identificado. Muito bacana. E de forma científica, né? Sim. Porque identificar, né? Apenas por reconhecimento não é considerado uma identificação. Não é uma identificação. Certinho. Ô Daniel, eu vou entrar num outro assunto aqui. Alguns colegas desconhecem que o nosso sindicato Simpol representam, além dos agentes, escrivães, papiloscopistas, os DATs, né, o Classe Única, desconhecem que a gente representa uma base dentro da Polícia Técnica Científica, né, da SPTC, né, que é formada essa base pelos auxiliares de autópsia, auxiliares de laboratório, fotógrafo criminal e desenhista, certo? Inclusive, já me ajudou demais, enquanto estava na delegacia de homicídios, um retrato falado feito por um desenhista, é o Gerson. Ele é datiloscopista. Ele é datiloscopista, Gerson Inácio. Fez um retrato falado que a gente simplesmente não tinha a imagem da suspeita, não sabia quem que era, nada. Uma pessoa, uma testemunha viu, relatou, o cara fez um retrato falado, a gente pegou a suspeita com 48 horas. Quando bateu o olho, não tinha dúvida. Perfeito. Que trabalho fantástico, viu, Gerson? Então, voltando aqui, né, nos 4 cargos, né? São representados pelo Simpol e muita gente não entende o porquê. Você consegue fazer a retrospectiva? Então, esses cargos, né, a Polícia Científica, né, no geral, ela estava dentro, né, da Delegacia Geral de Polícia Civil. Então, houve em 2003, se eu não me engano, uma separação administrativa. Então, os sindicatos, na época, ele representava todos os policiais civis. E dentro da Polícia Civil da época, os cargos que estavam dentro da Superintendência de Polícia Técnico Científica, como policiais civis, faziam parte do sindicato.
Quando houve a separação, algum tempo depois foi criado o Sindicato dos Peritos Criminais, né? Peritos Criminais e Médicos Legistas. Mas durante a fundação deste, né, eles deixaram de fora, né, as carreiras de base, né, vamos dizer assim, da Polícia Técnico-Científica, e essas carreiras de base permaneceram, né, sendo abraçadas pelo Simpol, que a gente não deixou de ser policiais civis, até porque a gente não é policial militar, né? Sim. Então, tem toda essa problemática da Polícia Técnico-Científica não fazer parte, né, não foi criada dentro do artigo 144 da Constituição, mas nós não deixamos de ser policiais civis. E aí, por isso que o Simpol nos representa. Desde essa época, porque é histórico, né? Sim. E aí nós temos até as leis mais antigas em relação ao nosso cargo, aos nossos subsídios, são iguais antes até da Constituição de 88, né? Mesmo depois da Constituição de 88, os nossos cargos, tanto dos EPAs quanto das categorias de base, né, da Polícia Técnico-Científica, elas permanecem, né, com equidade, vamos dizer assim, né? Tanto de níveis, de classe, de subsídios. Então, é por isso. Muito bem explicado, muito, muito bom. Por isso que quando a gente começa os nossos vídeos, fazendo convocações, levando informativos para a categoria, colegas policiais civis, a gente não está se referindo apenas ao agente, ao escrivão, ao papiloscopista, né, que é a grande massa, mas a todos os cargos que nós representamos, que nós consideramos policiais civis. Como o Daniel falou, a natureza do cargo é civil, a origem do cargo é da Polícia Civil. Então nós fazemos essas menções, mas remetendo a todos esses cargos que nós representamos, tá? Então, sintam-se sempre chamados por nós quando falamos dos colegas policiais civis. Excelente. E aí, Bruninha, tá bom, não tá o programa? Nossa, tá bacana demais, Renato. Que isso. Quanta coisa, né? Surpreendente, quanta novidade aqui, quantos esclarecimentos os meninos trouxeram pra gente. A gente realmente precisa muito estar atualizando, né? E estar conhecendo um pouquinho mais de cada um desses cargos, né, e da atuação desses profissionais. A gente trabalha na sombra. A verdade é essa. Nós somos investigadores, né? Isso. Então, assim, pensa só. Se nós, que somos policiais, dentro da instituição que trabalha nessa sombra também, muitas vezes tem essa dificuldade de compreender as atribuições dos outros cargos, imagina a sociedade. Imagina a sociedade. Ela não sabe absolutamente nada quando vai falar das diferenças de cada cargo, né? Então, quando a gente nomeia ali os policiais civis, mas atrás ali tem um cargo repleto de atribuições, né? E todo mundo trabalhando, vamos dizer, no anonimato. A verdade é essa, né? Por isso que o programa está sendo muito importante para a gente, primeiro, levar informação para os nossos, né, para a nossa bolha policial, que é o nosso primeiro contato, mas também chegar na sociedade e tentar explicar um pouco sobre a complexidade de cada cargo, né, que existe nas forças de segurança. Com certeza. Inclusive, Renato, aproveitando que você comentou do trabalho do Gerson, que eu comentei que ele é datiloscopista, né? A gente estava falando dos desenhistas. Desenhistas. Né? Ao longo dessa história que o Daniel comentou pra gente, foi tendo, ou melhor, foi deixando de ter concurso para desenhista, né? E é uma área, igual você comentou, extremamente importante, que é o do reconhecimento facial humano, da identificação facial humana, que acabou que essas atribuições foram herdadas pelos papiloscopistas e pelos datiloscopistas nesse processo aqui no estado de Goiás. Porque hoje nós temos, você sabe quantos, Daniel, desenhistas que temos hoje? Nativo, apenas um. Hoje nós temos apenas um desenhista nativo. Então, você já pensou, esse desenhista dá conta de toda a demanda da Polícia Civil para fazer os retratos falados? Então, ao longo dessa história, realmente foi parando de se ter o concurso para o desenhista, né? Uma falta de valorização desse profissional também, né? Reflete diretamente isso. E aí, os datiloscopistas e os papiloscopistas tiveram essa atribuição incorporada por se tratar da identificação facial humana. Desde a criação do cargo, na verdade, nós já tínhamos também, mas como tinha os desenhistas,
eles faziam. Só que foi acabando. Nós não tínhamos mais profissionais suficientes para atender. Então, hoje também nós temos uma seção de representação facial humana na Superintendência de Identificação Humana, que trabalha diretamente com essa parte, que é fazer os retratos falados, trabalhar com reconhecimento facial e com a identificação facial, comparação facial humana também. Tudo isso é feito lá na Superintendência também. E pegando o gancho que a Bruna está dizendo, com o passar do tempo, né, algumas dessas nossas carreiras de base foram deixando de ter concurso. A exemplo, os fotógrafos, né, extremamente essenciais durante, principalmente, locais de delito, né, de crime, e os auxiliares de laboratório, que atuam dentro, né, dos laboratórios onde são realizados as perícias laboratoriais. Então, isso a gente clama, né, às vezes, as autoridades para que repensem, né, porque a gente costuma ter na polícia as cargos de base em maior quantidade, né, e os cargos ditos de gestão, né, numa quantidade menor, né. No caso, por exemplo, da Polícia Civil, você tem uma quantidade de delegados e às vezes 3 vezes mais, né, a quantidade de cargos da base, né? Uhum. Lá na Polícia Técnico Científica, infelizmente, até hoje está sendo feito o contrário. Você tem os cargos ditos de gestão, né, no caso, perito e médico legista, numa quantidade, às vezes até 3, 4 vezes, até mais, eu acho, se eu não me engano, 5 vezes mais do que os cargos de base. Então, a gente clama para que mude esse pensamento, porque é muito mais prático para o governo, muito mais em conta, né, ele ter profissionais da base com toda essa capacidade nossa, né, todas essas técnicas nossas para trabalhar e do que contratar, às vezes, profissionais que ganham, né, remuneração mais cara e que poderiam estar sendo feitas pelas carreiras de base. Então, esse pensamento a gente espera que mude e que tenha concurso para essas áreas, né? No caso, principalmente o auxiliar de laboratório, né, o fotógrafo e o desenhista. Que a gente está vendo o quão importante é, né? Sim. Quem labora ali realmente faz a coisa acontecer, sim, né? Você colocou aqui uma imagem aqui do retrato falado virtual. É isso que você está falando? Também é o paploscopista que está fazendo esse retrato falado? Isso, exatamente. Nessa imagem aí a gente tem outro colega que é o Bruno Costa, que ele é datiloscopista também, e ele fez, esse caso é um caso pontual, que ele fez um retrato falado virtual. O que foi esse caso pontual? É porque a vítima, ela morava muito longe da regional. Que hoje a gente tem as regionais da Polícia Civil, né, espalhadas por todo o estado. Uhum. Só que a cidade da vítima, o deslocamento era muito difícil. Então, o delegado lá do local da cidade onde a vítima se encontrava, ele montou todo um aparato para que se permitisse fazer o atendimento virtual da vítima, para não ter que deslocar essa vítima, para não ter que fazer essa vítima sofrer um pouco mais, né? Porque todo o transtorno de ter que se deslocar para prestar um depoimento, né, para fazer a descrição das características do agressor. Então, foi feito esse retrato falado virtual para que essa vítima pudesse dar essa descrição desse retrato falado, e o retrato falado, nesse caso pontual, ajudou as autoridades a capturarem o agressor. Então, assim, é um trabalho realmente minucioso e que, às vezes, a gente não dá o devido valor. Por quê? Porque hoje a gente tem câmera, né? Uhum. Então, tudo que é lugar, a gente... às vezes, o crime foi filmado. Então, a gente tem uma pista ali, tem uma característica específica do agressor. Mas, principalmente em casos de crimes sexuais, nós não temos nada a não ser o depoimento da vítima. A não ser o que a vítima viu, a não ser o que a vítima sentiu, a não ser a percepção que ela teve. Então, pequenos detalhes, né? Uma observação que a vítima tiver feito de uma cicatriz, de um formato do cabelo, de um corte, do tipo de roupa, né? Uma tatuagem na perna, por exemplo. Hoje a gente faz também o retrato falado corporal, que a gente coloca essas características, tudo que a vítima tiver observado também vai para esse retrato falado. Então,
isso direciona, né? Isso restringe, diminui o universo de suspeitos, né? Restringe esse universo para direcionar as investigações e auxiliar diretamente as equipes da investigação na delegacia. Excelente. Então, isso também é feito hoje. A gente que boa explicação, Bruna. Obrigada. A gente tem lá a sessão de retrato falado também específica, de reconhecimento facial. A gente tem também softwares, né, que fazem a comparação facial. E aí os colegas papiloscopistas e datiloscopistas fazem, né, essa comparação para tentar indicar se aquela pessoa pode ou não ser a pessoa da foto ou a pessoa do vídeo, né? Então também trabalhamos com isso. Olha lá, que legal, hein? As atribuições são bem amplas. São. Bem amplas, né? É bom pra gente compreender conhecer bem. Um pouquinho mais. Isso era na pandemia, né? Época da pandemia. Colega Bruno, né? Trabalhando com máscara. E aí eu me recordei também de um programa que nós utilizamos, nós investigadores, né, os agentes utilizamos muito nas delegacias, que é o ARPIA. Isso. Que é o de comparação, né, de imagens ali faciais. E esse programa ele foi desenvolvido, né? Ele não foi só idealizado, ele foi desenvolvido por um PAP, correto? Corretíssimo. Sim. O Jones. Esse é maravilhoso. Esse ARPIA, né? Nossa. Ajuda muito, né, Gisele, nos casos de quando a gente não tem absolutamente nada, né, precisa de um direcionamento, porque o ARPIA, no caso, ele é um banco de dados, né, que foi feito um sistema, um programa que ele compara imagens. Então, você tem a imagem de um suspeito, você joga nesse banco de dados e ele vai comparar com as imagens do banco de dados que nós temos lá do ARPIA. E aí ele traz uma série de suspeitos que são parecidos com aquela imagem que você jogou. E aí, nesse caso, o papiloscopista que faz efetivamente essa confirmação, né, de dizer se pode ou não ser efetivamente aquela pessoa. Então, a partir dessa confirmação inicial de que pode ou não ser essa pessoa, a gente vai buscar dados para confirmar essa identificação. Então, a gente vai no prontuário civil, né, possivelmente pegar o nome, aí vamos investigando e assim sucessivamente até a gente conseguir realmente identificar essa pessoa por outros meios confirmatórios. Já me ajudou demais na DENARC, principalmente, para identificar algum suspeito e qualificar esse suspeito. Já ajudou demais, né? Um programa super eficiente, o ARPIA, né? Desenvolvido por um policial civil, um papiloscopista, que custaria aos cofres do Estado milhões, tá, senhor governador? Milhões para fazer um programa dessa qualidade, né? Pagaria milhões para fazer e pagaria mais centenas de milhares para poder manter uma licença dessa, né? E quando a gente vê um PAP da nossa casa fazendo isso aqui, ganhando, né, um salário medíocre, que é o que a gente tem lutado tanto pela valorização do policial civil, né? Olha a qualificação. A gente está vendendo aqui programa para fora. Isso aqui está indo para fora do Brasil, inclusive, tá, seu governador? É importante a gente deixar isso aqui bem claro. Você que está mexendo aí, Fernando, coloca aí para mim Márcia França, homicídios Goiânia. Vamos ver se a gente acha o retrato falado que o Gerson fez. Coloca imagens aí. Sim. Aí para vocês verem a qualidade. Coloca retrato falado. Numa dessas matérias deve ter, viu? Talvez. Era um indivíduo do sexo masculino? Feminino. Aí, ó, vai, o Renato. Abaixa mais. Era feminino? Isso. Ah, então deve estar por aí mesmo. Vai. Não. Eita. Volta. Volta a página lá pra Márcia França lá. Vê o da Polícia Civil ali. Aqui é tudo. Vai. Ó o Jefferson lá, nosso parceirão do GT3. Coloca retrato falado lá na busca, na frente disso aí. Deve ter em algum lugar. Não. Pode descer. Nesse caso, eu trabalhei nele, dessa menina. Da menina? Dessa menina, né? Lá do setor Jaó, né? Isso. Desovaram o corpo dela lá no setor Jaó, eu lembro também. Beleza, depois a gente tenta achar esse retrato falado. Maravilha, né? Muito... Um caso muito emblemático em que o retrato falado ajudou demais também foi no caso do serial killer, né? Aqui de Goiás. Na verdade,
em que pé que os retratos falados feitos pelas vítimas ou testemunhas, né, porque a maioria das vítimas não sobreviveram, ajudou a confluir de que se tratava de um serial killer. Porque até então a gente tinha casos pontuais que estavam acontecendo isoladamente e sem um nexo causal ali. Então a gente tinha, por exemplo, prostitutas sendo assassinadas, moradores de rua, mulheres no ponto de ônibus, né, adolescentes. Vulneráveis, né? Vulneráveis. E até então não tinha um nexo causal. E a partir das semelhanças que foram observadas entre os retratos falados feitos por vítimas sobreviventes ou testemunhas, que foram conseguindo construir isso de que poderia se tratar de uma mesma pessoa. E aí, a partir daí, as investigações foram direcionadas e conseguiu-se chegar posteriormente à identificação. E a importância da integração, né? Nessa época, eu também estava no plantão. Como a gente trabalha em regime de plantões, né? Então, como foi aumentando a incidência, né, do tipo, começou a despertar entre nós, né? A gente ficava comentando. A gente mesmo já comentava, olha, o serial killer a gente fala assim, olha, tá muito parecido, né? A gente entra entre nós auxiliares, né? O pessoal da identificação. Aí a gente comentava com os colegas da homicídio que iam no local, com os peritos. Falava, olha, mas ontem ou anteontem, né? Eu tava de plantão e teve um caso, ou semana passada, né? Muito parecido e tal. Assim, foi indo, o modus operandi foi ficando muito semelhante. Foi aí que eu acho que deu, principalmente, essa questão da integração, que deu o start. Falei, olha, realmente está acontecendo uma morte várias série. Mortes em série. E foi teve também a prosopografia. Como é que é? Prosopografia também, que ajudou, né? Porque quando ele descia da moto, ele caminhava, né? Isso também foi analisado, né? Ajudou muito. Foi feito pelo pessoal da seção da prosopografia uma análise de exame de marcha, né? De postura. Até o jeito que ele descia da moto nos vídeos foi analisado. A posição dos pés. Então, assim, comprovando que realmente se tratava de uma mesma pessoa. Foi fundamental para confluir nisso também e chegar a um único suspeito, que seria o serial killer. Também o pessoal da papiloscopia, que foram nomeados. Nesse caso, é um tipo de trabalho que a gente não desenvolve especificamente. Então, os colegas foram nomeados ad hoc para atuar como peritos específicos, né, com formação específica também para confluir nesse laudo. Isso. Perfeito. Na época do serial, eu estava fazendo uma pós-graduação, eu e outros colegas, e na turma eram várias outras colegas de outras forças policiais. A gente estava fazendo uma pós de análise criminal. E aí, como estava muito em voga, né, estava acontecendo naquele momento o caso do serial, vários trabalhos que a gente teve que fazer, né, durante a pós-graduação foi em cima do serial. Então, assim, a gente mapeou, né, na época os locais, né, os locais, a gente fala as manchas quentes, né? Que legal. E aí a gente conseguiu, na época, traçar até o local possível onde ele morava. Olha só. Como se diz, não falamos a rua, mas o setor era certo, por conta das rotas que ele pegava, depois que ele pegava para ir, né, cometer o delito, e depois que ele poderia ter para voltar, né, para casa. Análise criminal na veia. Excelente. Auxiliar de autópsia. Sim. Pensa. Todo mundo se ajudando, cara. Né? Isso que é importante. Gente, 6 anos de Brumadinho, a gente tendo aqui várias experiências, né? Falamos aqui do helicóptero também da Polícia Civil que caiu, né, com os nossos colegas aí, né? As vítimas também foram identificadas em tempo recorde, né? Mesmo no estado de corpo carbonizado. Decomposição carbonizado. Muito, muito bom. Eu estou gostando muito desse programa, muito enriquecedor, né? Agora, quero fazer uma pergunta, talvez assim até atípica. Coisas sobrenaturais no ML acontecem ou é
é mito? Bom, comigo acho que nunca aconteceu. Nunca? Nunca. Que bom, mas, né? Mas assim, as histórias, as lendas urbanas existem. Existem, né? Muitas. Tem. Mas os colegas, algum já trouxe algum relato? Ah, já. Principalmente quando tem aqueles casos de ter queda de energia e ficar tudo escuro. Então, assim, quando a gente entrou, a gente já acontecia dos colegas relatarem casos até engraçados, né? Acho que a Gisele tem alguma coisa aí pra contar pra gente. Ela lembrou. Não, é porque comigo nunca aconteceu nada. Também nunca aconteceu nada. Mas já aconteceu de eu estar no necrotério à noite e acabar a luz, assim. Já aconteceu umas 3 vezes isso. Divino Pai Eterno. Aí você não enxerga nada aí na fica... sua frente. Assim, fica tudo um breu, sabe? Você aí pensa, sempre tem um coleguinha pra fazer uma brincadeira essa hora, não tem? Eu tava uma vez com um auxiliar de autópsia no necrotério e eu vi que ele saiu correndo, me deixou sozinha lá. Que isso? Não fala o nome dele, Não foi o Daniel. Não foi o Daniel. Acontece. Eu não seria. Assim, sobrenatural, não, mas a gente, às vezes, tá trabalhando à noite, cansado. A gente sempre, assim, às vezes a gente tem a sensação de que alguém tá chamando a gente, não sabe se era o colega que tá próximo lá da sala fazendo graça, ou se realmente era alguma coisa sobrenatural, mas a gente sabe que tem pessoas que são mais sensitivas, né? Às vezes captam energias e tal. Mas, assim, em 20 anos, eu acho que, pelo menos comigo, não. Nada. Ou o vento bateu uma porta, né? Mas a gente tem alguns fenômenos até cadavéricos, né? Pós-mortem, que são confundidos com esses fenômenos, né? De sobrenatural. Por exemplo, quando você vai mexer no cadáver... Tem espasmos, né? Tem espasmos, né? É isso mesmo, Gisele? Como é que é? Aí o cadáver mexe? Quando que ele fica muito rígido, né? Às certo. vezes a gente vai quebrar a rigidez, assim, e acontece isso, sabe? São espasmos do cadáver, não tem nada de sobrenatural, não. Inclusive, Entendi. eu queria fazer uma retificação aqui. Eu falei das fases da decomposição, esqueci de falar a fase cromática, que vem antes da fase gasosa. Antes da gasosa. Tá certo. Confirmado, então. Eu, quando eu trabalhava na DEAN, eu fiquei 1 mês fazendo plantão na DEAN, e aqui é a DEAN de Goiânia. E na DEAN teve muito problema de morte lá dentro, né? Porque antigamente tinha a parte de carceragem lá dentro. Então o pessoal chegava lá com os, vamos dizer, os agressores de mulheres, mas também chegava lá os jack, né? Os estupradores. E aí os próprios agressores de mulheres matavam esses estupradores dentro das celas. Então tinha muito caso de gente morrendo dentro da DEAN. Né? Além de um caso de uma escrivã que estava trabalhando ali debaixo da escada, né? Ali tem a recepção, tem um balcão, e aí a gente sempre senta ali atrás, fica com a escada na cabeça. Ela se esqueceu que estava debaixo da escada, levantou muito rápido, bateu a cabeça, foi pro hospital e faleceu. Poxa vida! Além desse, né? Então, assim, muitos casos de mortes dentro da DEAN, né? Antigamente tinha muito, hoje não. E quando eu cheguei lá, o pessoal falou, Renato, na hora que tiver de boa aqui o plantão, não tem atendimento, a gente consegue apagar aqui e dar uma descansadinha lá no fundo, né? Tinha tipo um dormitório. Mas você vai ver, acontece coisas aqui. Eu achei que era brincadeira, cara. Eita, meu Deus. Eu achei que era brincadeira. Acontece o quê? Eu falei, não, você vai ver. E de repente, de madrugada, assim, a gente, né, fechava a delegacia e recolhia lá pro fundo. Sempre ficava alguém mais na frente ali sentado, descansando, e o restante ia pro fundo, lá pro dormitório. E de repente, simplesmente, com as luzes apagadas, a luz começava a piscar, passos no corredor, escutava bem passos nítidos, assim, batendo mesmo, assim, umas coisas estranhas. Estranha mesmo, porta abrindo um pouquinho, fechando, assim, devagarzinho. Vocês não descobriram quem era o colega que tava fazendo gracinha? Colega, hein? Colega, hein? Socorro. E não foi só num plantão, não, assim. viu? Nunca escutou nada? Não foi só num plantão, não. Socorro. Foi alguns que eu presenciei isso. Ô, louco, Renato. Que isso? O pessoal tem essa sensação de que pode acontecer muita coisa lá dentro, né? Mas, pelo menos comigo, né? Com a gente, não, nem comigo. Assim, eu nem ouvi falar que alguém viu alguma coisa, ouviu. Não. E é interessante que eu não acho o ambiente de trabalho pesado, carregado. Não, de jeito nenhum.
é mais fácil outros lugares que eu já tenha trabalhado, né, ou estagiado, né, como fisioterapeuta, principalmente às vezes, dependendo de alguns locais, hospitais, seria muito mais, ter uma energia mais pesada, carregada do que o IML. Isso aí eu já percebi, é bem nítido. A medicina legal também atua com pessoas vivas, né, Daniel? Sim. O senso comum acha que quando fala de IML, né, relaciona somente com cadáveres, né, com pessoas já mortas. Mas mais de 90% dos exames que são realizados no IML são em pessoas vivas. Certo. São os exames que a gente fala de considerados que precisam fazer, né, no caso, o corpo de delito, e aí são os autos de cautelam, que é com os exames relatório médico realizados nas pessoas que estão sendo conduzidas, né, vulgos presos, lesão corporal, os exames em crimes de prática sexual delituosa, né, embriaguez. Tudo isso feito lá também. Então, tudo isso é feito lá. E isso dá até mais de 90%. Então, assim, a parte das necropsias fica em torno de 10 a 8%. E agora também tem o IML VET. Tem o IML VET também, que é a Polícia Técnica Científica, né? Faz a parte de medicina veterinária, né? Forense. Então, lá também tem os exames de lesão. Acontece casos também, infelizmente, de abuso sexual de animais. E os casos de violência que chega a óbito, né? Então, são realizadas necropsias, né? Os peritos veterinários realizam as necropsias em animais também. Tem mais no Brasil? Você sabe? Eu acho que aqui o IML VET, acho que é o primeiro do país, se eu não estiver enganado. Bacana. E já temos auxiliares de autópsias bem aptos, né, Daniel, a poder compor essa equipe aí do IML VET. O colega que foi para Brumadinho lá e fez a identificação da ave, ele já está apto a auxiliar aí os peritos do IML VET. A gente tem pelo menos entre os auxiliares de autópsia, tem uma diversidade muito grande de formação, né? Muito bacana. Não só de áreas de saúde, mas áreas variadas, às vezes áreas de humanas, e dentro da área de biológicas a gente tem colegas que são formados em medicina veterinária, né, que poderiam estar, se quisessem, poderiam estar também desempenhando a função dentro do IML VET. Muito bacana. Excelente. Já caminhando para o fim do nosso programa, aí eu pergunto para Gisele, 25 anos de Polícia Civil, e agora? Então, e agora, né? A gente fica meio em crise nessa fase, porque, né? O que eu vou fazer agora? Né? Ainda estou procurando. Tá procurando a resposta ainda? Tô procurando. Tô achando que tem gente que não vai aposentar agora não, hein? Quer uma dica do presidente? Vai e vença. Vai embora, vai curtir sua aposentadoria, completando seu ciclo aí. Né, o sonho de todos nós que entramos no serviço público, né? Começar a carreira e terminar ela. Né? Vejo que você tem uma história muito linda com a Polícia Civil. Isso aqui está bem estampado hoje nesse programa. Sua dedicação, né? O quanto você já laborou pela sociedade goiana. Né? Já. Muita história para contar. Mas deu tempo, Gisele. Vai e vença. Vai cuidar da aposentadoria, agora viver seus melhores momentos da vida. Agora é hora de agora descansar. A gente está vivendo um momento muito bom lá na necropapiloscopia, porque a gente está tendo várias pesquisas, sabe? E a gente está desenvolvendo muito produto. Mas, assim, realmente é o que você falou, né? Tem que procurar outras coisas para, né, se ocupar, assim. Mas está bem legal lá. Mas até muito sair legal. a sua aposentadoria vai dar tempo ainda de você trabalhar com muitas pesquisas. Demora-se um tempinho, né? Então vai desapegando, vai desapegando. Tá na hora de descansar. A Gisele ainda vai ser notícia ainda. Mas vai ser mesmo, porque a gente está trabalhando com coisas muito surpreendentes na área. Pode falar aqui ou não? Não, é segredo por enquanto. A gente está testando e está tendo excelentes resultados. Vai ser notícia ainda. Nossa, sensacional. Mas aí depois...
tivemos que fazer uma parada técnica aqui, a gente falando aqui sobre coisas sobrenaturais, acontecimentos aí, relatando o caso que aconteceu comigo lá na DEAN. E aqui tava a Gisele falando e de repente as luzes começaram a piscar. Falei, Fernanda, dá uma pausa aí, né? Não vamos pra vocês verem, acreditem, acontece, tá? Mas, gente, é igual eu falei, o programa excelente, né? A gente caminhando pro fim. Eu retomo para vocês aqui o Daniel Carvalho, auxiliar de autópsia, trabalha no ML, diretor do Simpol, nosso secretário-geral, né? A Gisele Bonachella, aí viu? Gravei o nome. Datiloscopista policial. Passo para vocês aqui fazerem as considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, Renato, e principalmente a oportunidade de mostrar, né, realmente a importância das nossas funções, né, dentro da sociedade, e que só venha ratificar a importância da gente ser mais valorizado, né? Que você tinha perguntado para a Gisele agora, né, e tal. Para mim, agora eu não me descanso enquanto a gente não tiver com a minha categoria, com a função, né, que a gente desempenha, valorizada. Isso aí eu acho excelente, extremamente importante, e eu não sou daqueles que não desistem nunca. É isso aí, Vila Novense, né? Vila Novense. Tamo junto. E a Gisele? Então, eu também agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz na necropapiloscopia. E como o Daniel falou, né, ele não descansa enquanto ele não estiver valorizado. Só que, para mim, o tempo acabou. Será que eu vou aposentar desvalorizada? Mas já pensou se eu ficar esperando? Né? Até quando, gente? Até quando, né, gente? A depender desse sindicato, tenha certeza, estaremos lutando por cada um dos policiais civis. Claro, para que sejam valorizados e tenham de volta a sua dignidade financeira. Então, seja nativa, seja aposentado, viu? Então, fica tranquila. Pega o bonde. Eu vou continuar na luta. Toda convocação eu estou lá presente, vou continuar, com certeza. Que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo. Bruninha? Ué, Renato, nossa, foi muito gratificante estar aqui com vocês, assim, meu primeiro podcast. Mas foi incrível, achei sensacional mesmo o programa. Estou aqui de frente de 2 profissionais que foram meus mestres no curso de formação, então assim, que eu admiro demais, e conhecer um pouquinho mais do trabalho que cada um desenvolveu é mais sensacional ainda, né? Mais gratificante, é muito bacana ver realmente que a gente precisa sempre estar valorizando e precisa realmente dar o devido valor a quem, né, pertence. Então, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo, fiquei muito satisfeita e muito surpresa com bastante coisa, muitas informações. E agradecer a presença de vocês, agradecer por ter aceitado o convite, né, Gisele? E agradecer o Daniel também por estar aqui com a gente. E obrigado também pelo convite, Renato, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço, Bruna. Que bom que você veio nos ajudar nesse podcast, né? Precisa de interferências técnicas aqui, você sabe bastante, fez boas explanações aqui pra gente, ajudou a conduzir aqui esse programa sensacional. Gostei demais, tá? Agradeço de verdade você ter nos ajudado aqui hoje, né? Obrigada. E também agradeço os nossos convidados, ao Daniel, esse Vila Novense sangue bom, um cara sensacional, que além de um grande profissional, deixou aqui grandes histórias pra gente, compartilhou com a gente grandes histórias, né? É um grande ser humano, um cara amável, onde passa ele distribui amor, todo lugar que a gente encontra alguém conhece Daniel, sempre falando bem desse ser humano tão especial. E aqui no sindicato, um diretor muito ativo, muito competente, nos ajuda muito. Obrigado, viu, Daniel, por toda essa parceria, você é um cara extraordinário, viu? Agradeço. E a Gisele também, né, com a história tão linda na Polícia Civil, completando seus 25 anos, não tá querendo me escutar, tô falando pra ela pegar e aposentar, né? Eu vou fazer isso, quando eu bater meu tempo de polícia, vou embora, né? Mas muito obrigado pela sua participação, fiquei muito feliz de saber o quão profissional você é, né? O quanto você veste a camisa da Polícia Civil, tão dedicada, né? Muito, muito técnica, né? Mostrou que
conhecimento mesmo pleno sobre o assunto. E a gente fica muito feliz, né, de mostrar para os policiais e para a sociedade a qualidade desses policiais civis. O propósito do programa Fala Zé é principalmente a gente levar para fora o quanto as nossas categorias me perdoa, o quanto as nossas categorias são importantes entre as forças de segurança pública, né? E por isso que a gente busca tanto pela valorização, pela equidade, para que a gente tenha uma carreira e um policial que esteja satisfeito, né, desempenhando suas funções. Então agradeço por vocês terem atendido o nosso convite, né? E muito obrigado, né? Que vão todos com Deus, e peço aos colegas aí também que estão assistindo o programa, que curtam o nosso conteúdo, compartilhem, levem mais conhecimento para fora da nossa bolha, tá bom? Um obrigado a cada um de vocês. Obrigada.